Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o advento, hoje estamos no dia 17. Vamos lá, vamos começar? Deixa eu me posicionar aqui. Graças a Deus a gente tem conseguido cumprir os dias. Eu tô com muita felicidade no meu coração, gente. Tem sido dias muito bom para mim compartilhar um pouquinho sobre o Natal, sobre o que tem acontecido, o que acontece, na verdade, em volta do Natal, como a gente é alcançado pelo Senhor. Vamos lá, vamos começar? Hoje é o Advento, dia 17. E a palavra está em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. E aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Hoje nós vamos falar sobre a nova aliança, a maior salvação imaginável. Advento, dia 17. Deus é justo, santo e separado de pecados como nós. Este é o nosso principal problema no Natal e em qualquer outra época. Como sermos reconciliados com um Deus justo e santo? Contudo, Deus é misericordioso e prometeu em Jeremias 31, 500 anos antes de Cristo, que um dia ele faria algo novo. Ele substituiria as sombras pela realidade do Messias e agiria em nossas vidas de modo poderoso e escreveria a sua vontade em nossos corações, de modo que não seríamos constrangidos a partir do exterior, mas seríamos dispostos desde o interior a amar a Deus e confiar nele e segui-lo. Travou. Peraí. Foi. Essa seria a maior salvação imaginável. Se Deus nos oferecesse o gozo da maior realidade do universo e então operasse em nós o que conhecêssemos nessa realidade, de uma maneira que pudéssemos desfrutá-la com a maior liberdade e a maior alegria possível, esse seria um presente de Natal digno de ser cantado. Isso é, de fato, que ele prometeu uma nova aliança, mas havia um enorme obstáculo, o nosso pecado. Nossa separação de Deus por causa da nossa injustiça. Como um Deus santo e justo lidará conosco, pecadores, com tanta bondade e que nos dá a maior realidade do universo, que é o seu Filho, para desfrutarmos com a maior alegria possível? A resposta é que Deus colocou o nosso pecado sobre o seu Filho e o julgou nele, para que pudéssemos retirá-lo de sua mente e lidar com a nossa misericórdia e ao mesmo tempo permanecer justo e santo. Hebreus 9, 28 diz que Cristo foi oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Cristo levou os nossos pecados em seu próprio corpo quando morreu. 1 Pedro 2, 24. Ele tomou o nosso julgamento, Romanos 8, 3, e cancelou a nossa culpa. Romanos 8, versículo 1. Isso significa que os nossos pecados foram tirados. Atos, capítulo 10, versículo 43. Eles não permanecem na mente de Deus como uma base para nossa condenação. Nesse sentido, Deus se esquece dos pecados. Eles são consumidos na morte de Cristo. Isso significa que Deus agora é livre em sua justiça para nos conceder todas as promessas indivisivelmente grandes da nova aliança. Ele nos dá a Cristo, a maior realidade do universo, para o nosso gozo. E ele escreve a sua própria vontade no seu próprio coração e em nossos corações, para que possamos amar, confiar em Cristo e seguir Cristo desde o interior, com liberdade e alegria. Hoje a gente fala um pouco sobre a nova aliança. Eu amo esse tema. Eu vou ler de novo o texto base, que é assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
Olha, primeiro ele fala sobre a casa de Israel. Quem é a casa de Israel? Quem é a casa de Judá? A gente precisa saber quem é Israel e quem é Judá. Judá é uma tribo pertencente a Israel. Israel é Jacó. Calma, Juliana, tá bem estranha essa história. Calma, que a gente vai chegar lá. Abraão teve um filho, o nome desse filho era Isaac. Isaac teve 2 filhos, o nome desses filhos era Esaú e Jacó. Esaú era o filho mais velho, então toda a história das genealogias de Cristo deveria acontecer sobre Esaú. Porém, um dia, Esaú vendeu a primogenitura dele para Jacó por um prato de lentilhas. Jacó significa ladrão, o roubador. Então, o usurpador, porque ele usurpou da primogenitura do irmão. Então, um dia ele deu um prato de lentilhas e recebeu a bênção da genealogia de Cristo. Enfim, treta vai, treta vem, treta vai, treta vem. Um dia eles se acertaram. Então Jacó, antes de se acertar com seu irmão, ele teve um encontro com um anjo. E esse anjo tocou na perna de Jacó. Mas ele desceu, ele lutou contra Jacó. Vamos lá, presta atenção. Sabe por quê que eu sempre falo cuidado com os anjos? Eu ainda tenho que fazer uma série sobre anjos com a gente, né? O que acontece? Existe um anjo que ele vem no formato de homens. Existem anjos com formato de homens e mulheres. Eles andam entre nós. Este anjo que lutou contra Jacó não era um anjo com asa, não. Ele era descrito como um anjo, como um homem normal. E ele era um ser celestial vindo da parte de Deus. E aí ele lutou contra Jacó. E ele, depois que Jacó prevaleceu sobre o anjo, ele deu uma bênção em Jacó. E o nome de Jacó passou a ser Israel. Nossa, Israel até hoje, gente. É isso. Então, a gente fala agora sobre Israel, que é Jacó. Israel se tornou uma cidade, um país hoje praticamente, né? Não, mais ou menos, calma. É que tem treta aí por cima, por baixo, mas vamos lidar como se Israel fosse um país? Bora fazer isso para ficar mais fácil? Ele tá lutando até hoje para ser, mas vamos embora, gente. Então, Israel, que era Jacó, teve 12 filhos. 12. 4 mulheres, 12 filhos. Como assim 4 mulheres? Porque ele era apaixonado por Raquel. Aí ele quer se casar com Raquel. Ele trabalha 7 anos por Raquel. E aí o pai de Raquel enganou ele. Da mesma forma que ele enganou o irmão, ele é enganado. Não ache vocês e não ache eu que a gente vai plantar batata e colher cebola. Isso não existe. Quem planta batata, colhe batata. Ele enganou o irmão e o sogro enganou ele. E deu a filha mais velha, chamada Lia. Ele não era apaixonado por Lia, ele era apaixonado por Raquel. Então, para ele ter o direito de Raquel, ele tem mais 7 anos de trabalho. Ou seja, ele trabalhou 14 anos para ter Raquel. 14 anos, gente. Meu Deus do céu. Enfim. E ali ele tem filhos com Lia, com Raquel. E Lia e Raquel começam a disputar. E por que eu tô contando a história de Lia e Raquel? Porque é uma disputa. Há uma disputa entre irmãs. E aí Lia, querendo ter o poder da fertilidade, ela disputa com a irmã, que era objeto de amor de Jacó. Mas nada disso adianta, tá, gente? É uma confusão. Então, Lia entrega uma serva dela para se deitar com Jacó e faz mais alguns filhos. E então, Raquel entrega a serva dela, porque Raquel era estéril, para se deitar com Jacó e faz mais filhos. Gente, só confusão. Parece história de dentro de casa, né? Parece essas histórias normais, cotidianas, que tá acontecendo hoje em dia. Mas sempre foi uma confusão. Então, Lia e Raquel tem filhos delas e filhos de servas. Raquel tem 2 filhos, tá? Benjamim e José. José, que a gente fala de José pra caramba, que a gente ama José. Sempre é José, mas é
o filho de Raquel, o filho da mulher amada. E quando ela tem Benjamim, ela morre, pronto. E ali Jacó tem 12 filhos. Judá é um desses filhos, é o último filho de Lia, é o quarto filho. Depois eu quero falar sobre os 4 filhos de Lia, do ventre dela, tá? E aí Judá vem como um resgate. Ele podia vir do ventre de Raquel, né? Que era o ventre da mulher amada. E por que eu contei a história de Lia e de Raquel? Para que eu e você entendêssemos que Deus ama confundir as coisas sábias deste mundo. O que era lógico? O que era real? Que Judá viesse do coração de Raquel, né? Do ventre de Raquel, que era a mulher amada. Não. Mas por que Deus ama Judá? Porque tinha uma pessoa que nasceu em Judá. E o nome dessa pessoa é Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um adorador. E vai fazer todo sentido no nosso devocional de hoje. E Davi, e Deus prometeu a Davi que o trono dele seria eterno. E que Jesus viria do trono de Davi. Pronto. Ponto final. E foi essa a história da genealogia de Israel. Mas o que eu quero te falar é onde o diabo não toca. Diabo não toca. Diabo não toca. Diabo não vai extirpar da face da terra. Não se preocupe. Enquanto o apocalipse não acontecer, vai ter 2 coisas no mundo. Vai ter que aguentar. O diabo vai ter que aguentar. Quais são as coisas que o inimigo tem que aguentar? Eles vão ter que aguentar, sabe? O diabo, os anjos caídos, a galera, os anjos que não amam a Deus. Tem tipo uma coisinha flutuando ali. Acho que é um algodãozinho. Enfim, não tem jeito. Sabe o que o diabo tem que aguentar? Israel. Ah, tá bom. Não, veja bem. Israel físico. Que é Israel, que está ali em Jerusalém, que divide com a Palestina, que está uma confusão lá. Sabe o que é uma confusão? Que até hoje, 2021, não conseguiu ter o país direito de Israel, não conseguiu ter o país da Palestina. Sabe essa confusão? Israel. Mas existe um outro Israel que o diabo não toca. E o nome desse Israel é Israel espiritual. Quem é o Israel espiritual? Olha no espelho, minha filha, é tu mesmo. E é eu mesmo. Israel espiritual é aqueles que aceitaram em Cristo uma nova aliança. Como? Presta atenção. A palavra de Deus diz, lá nos evangelhos, que nós viríamos enxertado na oliveira verdadeira. A oliveira é Israel. Existem gentios. Gentios é todo mundo que não é judeu, ou seja, eu e é você. Existem gentios que serão enxertados na oliveira verdadeira, e existem gentios que vão ganhar a vida eterna, e esses gentios é tu e é eu, que se quisermos Cristo, se vivermos em Cristo, se amarmos Cristo e se entendermos toda a história da redenção, vivendo o amor de Cristo na terra, nos arrependendo de nossos pecados e lançando mão daquilo que nos aproxima do demônio, que são as concupiscências da nossa carne. Então aí nós seremos enxertados na oliveira verdadeira. E é por isso que eu contei todo esse contexto para vocês. Porque o Israel espiritual é aquilo que ninguém toca. E o Israel espiritual é a igreja. Esses dias eu fui para um lugar e comecei a conversar com uma menina muito legal, gente. Ela era muito legal, mas ela não ia à igreja. E a gente falando sobre várias coisas, e ela me fez uma pergunta: Polly, eu não acho que eu tenho que ir para a igreja, mas eu quero que você me explique por que eu tenho que ir para a igreja. Eu falei: deixa eu te explicar. É por causa da condução. Condução. Só vai para o céu quem está dentro da igreja. É simples. Jesus é para todo mundo, né? Jesus, ele morreu para os pecados de todos. O Espírito Santo não.
A única função do Espírito Santo é conduzir os santos até Deus. E só encontro os santos dentro da casa do Senhor. Então é como se fosse assim, estamos dentro de um ônibus, o Espírito Santo ele é o motorista e os santos são aqueles que estão dentro do ônibus. E só está dentro do ônibus quem está dentro da igreja. Ah, isso aí é ultrapassado, isso não existe mais. Então tá bom, você é legalista, Poliana. Acho que é porque você é advogada. Aí você fica cheio de legalismo. Esses dias eu escutei uma pessoa dizendo que isso não era libertador. Que Poliana Damascena, ela já tinha sido legalista. Eu falei, deixa eu te falar, enquanto a palavra não mudar, eu vou ficar com a palavra. Você viu um anjo com uma espada desmanhada de fogo, assim como Paulo falou, e falar coisas contra a palavra, eu, Poliana, vou ficar com a palavra. Até do anjo, porque existem os anjos caídos. Quanto mais eu pensar, interpretar coisas diferentes do que estão na palavra, tô fora. A palavra diz que o Espírito Santo conduz a noiva para o céu. Quem é a noiva, gente? A noiva é a igreja. A noiva é Israel. Existem duas noivas. Israel físico e Israel espiritual. Ponto final, Zé, fini e acabou. A única função do Espírito Santo é conduzir a noiva para o céu. Todas as manifestações que a gente vê do Espírito Santo, tudo que a gente vê que o Espírito Santo fez, tudo que a gente vê que o Espírito Santo montou, tudo, Espírito Santo, tudo isso gira em torno de um único propósito. Para vocês verem, a gente quer 1 milhão de propósitos. Olha que coisa. Sendo que o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus que está levando a igreja para o céu, ele está conduzindo a igreja para a salvação, né? Para Cristo. Ele só quer uma única coisa. É só uma coisa, gente. Não precisa de 1 milhão de propósitos. A gente precisa fazer o que é bem feito naquilo que Deus nos colocou. Enfim. E o que Deus colocou a gente? Para ser salvos. Só. O que Deus deixou a missão para o Espírito dele? Conduzir a noiva para o céu. Só. Através da igreja. Ai, mas aqui tem muito hipócrita. Bom, chegou mais um aí. Ah, mas isso aí. Bom, chegou mais um aí. Ah, mas o povo aqui é muito soberbo. Chegou mais um aí. Ah, mas aqui... Gente, a igreja é assim. A Bíblia, a gente leu tanto o livro de Apocalipse e ali fala como membro de o problema de cada igreja e como Deus vai conduzir cada membro de forma individual, mas só serão conduzidos os membros da igreja, da noiva de Cristo, que é a igreja. Eu posso orar em casa, eu posso jejuar em casa, eu posso fazer um discipulado em casa, pode fazer tudo isso e deve, mas nada substitui você ser o Israel espiritual, porque o Israel espiritual somente e ponto final, não é a igreja. Então, fato superado, a gente já sabe que o Espírito de Deus tá para conduzir a igreja. O Israel físico é o Israel que está ali do lado da Palestina, numa confusão, e o Israel espiritual é a igreja. Então, seremos conduzidos como um Israel de Deus, a noiva de Cristo, até o dia da redenção. E é por isso que agora eu quero ler o texto que a gente leu, é tão pequenininho, como um texto com mais consciência. Agora que a gente já sabe o que é o que, nós vamos nos conscientizar do texto. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha como fica mais fácil quando a gente lê um texto desse, sabe exatamente o que esse texto significa. Ele vai fazer uma nova aliança. O que é essa nova aliança? E eu li diversas referências bíblicas nesse devocional, dizendo que essa nova aliança era o sangue derramado de Cristo. Porque, presta atenção, toda adoração é um pacto. Toda aliança vem através de um sacrifício. Então, você pode fazer diversas alianças. Então, quando você se casa, você faz uma aliança. Como? Você se entrega, você ama, você tá ali prometendo no altar ir até o fim. Tem
tem gente que não vai. Mas aí você está rompendo a aliança que você prometeu. Você disse, eu vou até o fim. De repente, cansou. Tem gente que é assim. Muitas pessoas. Ui. Promete e não cumpre. Tem uma outra aliança que a gente faz. Alianças espirituais, alianças de amigos. Então a gente vive fazendo alianças. E Deus também fez uma aliança com o seu povo. A aliança que Deus fez foi que enviasse Cristo e enviou. E que derramasse o sangue por nós. E ele fez isso. Ele era inocente. E agradou a Deus culpar Jesus. Por quê? Para que nós não fôssemos mais culpados. Ele foi réu do corpo, do sangue, para que você não fosse mais ré ou réu. Foi por isso que Jesus morreu, para nos arrancar do império das trevas, com violência mesmo. Jesus, ele morre de uma forma violenta, para nos arrancar de uma forma violenta do inferno. Meu Deus. Foi isso. O sangue da nova aliança é o sangue de Jesus. Na hora que Jesus morreu, ele entregou o espírito dele para Deus. E ele morre. Depois, para certificar, eles furaram Jesus na lateral. Saiu o resto do sangue e da água. Então, naquela aliança, foi uma aliança completa e restrita. Tão completa, tão irrestrita, que ele se esvaziou dele mesmo. Ele se esvaziou dele mesmo. Para que eu e você herdássemos a vida eterna, ele se despiu, ele se humilhou, ele se envergonhou, ele sofreu, ele padeceu. Ele foi para o madeiro e ele foi até o fim. Sabe por quê? Porque amar, tem gente que fala que amar é uma decisão. Tem gente que fala que amar é um sentimento, mas o amor é uma pessoa. O amor é Cristo. E por causa de Cristo, eu vou até o fim. Porque se você decide amar, chega uma hora que você pode romper essa decisão. Não tem quando você faz um jejum e esse jejum às vezes está pesado, você consagra o Senhor, você pede perdão e você para. Mas você tinha decidido jejuar. Mas você viu que aquilo estava muito pesado. Que você não estava suportando, que aquilo estava tentando contra o seu corpo. Ontem eu vi de uma pessoa. Essa pessoa estava fazendo só uma refeição no dia, só o almoço. E ela estava conversando com a pastora dela. Porque estava pesado. Sou eu não, tá, gente? Quando eu vou dar essas aulas, eu faço jejuns mais pesados, mas é uma vez ou outra, né? Mas essa pessoa já estava há algum tempo, tipo um mês, fazendo só o almoço. E aquilo estava ruim para ela. E parece que acabava, acho que era domingo, mas ela chegou no limite. E o corpo sentiu e ela adoeceu. E ela falou, eu adoeci. Então chegou a hora de parar. Então ela tinha decidido. Há um mês atrás essa pessoa tinha decidido. E ela falou pra mim, Paula, eu vou ter que parar. Eu falei, tentou o corpo, para. E ela parou. Pediu perdão. Entregou o jejum. Orou com o pastor dela. Parou. Mas ela tinha decidido. Entende como quando a gente fica no campo da decisão, quando vai além do nosso corpo, das nossas forças, a gente simplesmente para, porque nós somos humanos, carnais. Mas Cristo se esvaziou dele mesmo, para que eu e você herdássemos com ele a vida eterna. Cristo, ele foi além dele mesmo. A gente até conversou esses dias que na lei judaica a pessoa levava 39 chibatadas. Tem várias justificativas e porquês, inclusive voltas devocionais que tem lá. Jesus levou 39 vezes, várias vezes, sabe?
Dava 39ª, eles recontavam, trocavam o açoite e recontavam. Eram 39 vezes com cada açoite que tinha lá. E ele mesmo assim não desistiu. Ele só precisava de fazer um único milagre. Herodes, quando viu Jesus, ele se alegrou. Porque ele falou, agora eu vou ver um milagre. Jesus não fez nada. Como uma ovelha muda, ele foi para o matadouro. Sabe por quê? Porque ele simplesmente sabia o que tinha que fazer. Ele sabia. Então, todas as vezes em que você sente, ou pensa, ou decide, isso fica no campo da razão. Só que o amor, ele ultrapassa, ele transcende o campo da razão. Ele vai no campo da espiritualidade. Ele vai em uma entrega que não é carnal, ela é espiritual. Sabe o que faz os casais ficarem juntos até o dia de Cristo? É quando a pessoa entende que o campo do amor, ele transcende isso daqui. Poucas pessoas entendem. Ele não vai nem na decisão, ele não vai nem no carnal, ele não vai nem no sentimento, ele vai no Cristo. Por causa do Cristo, de Cristo, para Cristo e com Cristo, eu vou permanecer. É Cristo quem me faz não sair desse lugar. É Cristo quem me movimenta. E é por causa da nova aliança que eu respeito as alianças. É porque Cristo morreu, ressuscitou e me livrou de todos os meus pecados que eu vivo a nova aliança. A aliança da vida eterna. Cristo veio para uma aliança definitiva. Temos várias alianças. Só que todas essas alianças que temos, elas vão embora. Menos a que Cristo fez por nós. Gente, Cristo mudou o calendário, tem noção? Hoje, a gente conta 2021 anos que Cristo morreu e ressuscitou. Em poucos dias, em 17, 27, 28, 29, 30, 31, em 14 dias, finalizaremos 2021 anos que Jesus morreu. Imagina, vamos voltar um pouco na história, um ano que ele morreu e que ele vive, 2 anos, 3 anos. O Natal, ele é tão forte, ele é tão intenso, ele é tão poderoso, ele é tão transformador, ele é tão avassalador, ele é tão espiritual, que a gente conta ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, até que ele venha. Ano 6, ano 7, ano 8, ano 9, ano 10 até que ele venha. Ano 11, ano 12, ano 13, ano 14 até que ele venha. Ano 15, ano 16. Vai existir uma contagem na sua vida que ela para. Vai existir uma contagem na minha vida que ela para. Mas até o Apocalipse, a contagem de Cristo não para. Por isso que o Natal importa, porque o Natal é a contagem daquele que vive e reina. O Natal é até que ele volte para buscar o Israel físico e até que ele volte para buscar o Israel espiritual. O significado do Natal para nós é o significado da nova aliança. Todos os anos ele renova. Todos os anos ele renova. O amor de Cristo é renovado. Se hoje você está vivendo um caos, se hoje os teus relacionamentos, o teu relacionamento está uma porcaria, uma meleca, deixe Cristo renovar ele em você. A chama acesa, essa tal chama acesa, só vai acender da forma correta, verdadeira, se você entender que Cristo é o único capaz de acender a chama, porque Ele acende em nós a chama da vida eterna. E porque Ele acende em nós a chama da vida eterna, a gente quer ir até o fim, independente do que aconteça.
Deixa Ele. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Sabe, o dia que você se entregar à santidade. Poliana, pode uma raiz podre, pode uma pessoa que teve a vida inteira massacrada ter essa raiz podre, pode ela ser alcançada pela glória de Deus? Pode. Pode uma pessoa que, além da raiz podre, os seus acontecimentos são podres? Pode? Pode. Como que pode? Através do sangue de Jesus, através da nova aliança, através do derramamento do sangue de Jesus, através do amor de Cristo, através do sacrifício de Cristo e da santidade. É por isso que eu falo, vamos correr atrás da santidade. A santidade é o que vai movimentar a gente até o céu. É a santidade que vai mudar a tua história e fazer de você um vaso novo. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, só tenho uma coisa para te dizer, Senhor. Que manhã preciosa. Ai de nós se não fosse a cruz. Ai de nós se não fosse Jesus. Ai de nós se não fosse essa entrega. Nós te amamos, te adoramos, te desejamos. E queremos ser parte do teu Israel espiritual. Aquele que é enxertado na oliveira verdadeira. Te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ai, gente, não existe nada melhor do que estar aqui compartilhando o pão da presença. Eu amo tanto isso aqui. Eu amo tanto falar sobre o amor que me constrangeu. Eu amo tanto quando vidas são salvas, pessoas são libertas e eu mesmo estou mais no caminho do Senhor. Não existe nada mais importante, absolutamente nada mais importante na nossa vida do que entendermos a nova aliança e a nossa salvação. E é por isso que a gente comemora o Natal. É porque Ele vive, Ele reina e esse ano fazem 2021 anos que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele morreu e que Ele ressuscitou e nos trouxe a nova aliança. E aí nós temos a oportunidade de estar no céu com Ele. Que privilégio, né? É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente continua o Advento. Tá para acabar, mas a gente ainda tem alguns dias para compartilhar um pouquinho a palavra de Deus sobre o Advento, né? Sobre o Natal. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.